Paz e bem a todos e a todas. Hoje, no momento de oração, vamos refletir um pouco sobre o sacerdote. Nesta semana, comemora-se a vida e missão do nosso querido Padre, o sacerdote. Iniciemos nossa oração com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Partindo do princípio de algumas traduções bíblicas, nós vemos que o sacerdote já é concebido desde o Antigo Testamento. Como nós vamos passar a ver no Catecismo da Igreja Católica, uma maior compreensão sobre essa missão. Iniciando nossa reflexão nesse momento de oração, trago para vocês hoje a Bíblia de Jerusalém. Ela é um pouco mais completa, mas traz também algumas palavras um pouco antigas, que precisamos de uma outra para poder compreender melhor. No Salmo 109, o título é O Sacerdócio do Messias, um salmo de Davi. Oráculo de Yahvé ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Desde Sião, Yahvé estende teu cetro poderoso, e dominas em meio aos teus inimigos. A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. Yahvé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim como nessa Bíblia, nós podemos também encontrar essa mesma passagem em outras. Aqui eu trago agora a tradução da pastoral e nela nós compreendemos algumas palavras como escabelo, como principado e o que quer dizer aurora, nascimento, certo? Salmo 109. Salmo 109, a autoridade do rei. Salmo de Davi. Oráculo de Yahvé ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um suporte para teus pés. Desde Sião, Yahvé estenderá o poder do seu bastão de comando. Domine seus inimigos na batalha. Seu exército é de voluntários, para o dia da manifestação do seu poder. As honrarias sagradas são para você desde o ventre materno e fecundidade na sua juventude. Yahvé prestou um juramento e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui fica bem claro o que quer dizer algumas palavras que não conhecemos, como escabelo, que no caso seria debaixo de teus pés, seria um suporte para os pés. O que queria dizer com aurora, que no caso seria desde tua juventude, desde o teu nascimento, eu já te conheço, antes mesmo que fosse gerado. Então, tu és sacerdote, porque eu te escolhi para ser sacerdote. Porém, precisa que tu aceite a missão. Numa outra passagem, já no Novo Testamento, em Mateus especificamente, eu vou trazer aqui a versão da tradução da CNBB, esta mesma passagem sobre a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, citada aqui no Salmo 109, nós vemos Jesus responder aos fariseus da seguinte forma. Título: O Senhor e Filho de Davi. Mateus capítulo 22, versículo 41 ao 44. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: Que pensais sobre o Cristo? De quem ele é filho? De Davi? Responderam. Ele replicou: Como então, movido pelo Espírito, Davi o chama de Senhor quando diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Para que fique bem claro que se faz importante saber o significado de cada palavra
para que nós não entremos numa circunstância de má interpretação bíblica. Deus escolhe seus sacerdotes. E vale lembrar que toda a comunidade cristã, católica cristã, ela é formada por sacerdotes. Aqueles que se consagram à vida sacerdotal, nós temos os sacerdotes, no caso presbíteros, que são os padres, e nós temos os sacerdotes episcopais, que são os bispos. E também nós temos os sacerdotes batismal, que seria toda a comunidade de leigos, formada por jovens, adultos, idosos, casais ou pessoas solteiras que frequentam a igreja e que fazem o cumprimento de todos os mandamentos segundo a lei de Deus. Já trazendo mais nitidamente o Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 3, sobre o sacramento e o serviço da comunidade, nós vamos ver o seguinte: um primeiro significado sobre o que é a palavra ordem. A palavra ordem da antiguidade romana designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam, ordination, no caso ordenação, certo? E é a partir daqui que a gente começa a entender todo o processo de hierarquia da igreja. Temos os papas, os cardeais, os bispos, arcebispos, padres, diáconos, leigos e leigas da comunidade cristã. Já o sacramento da ordem, ele nos remota desde o princípio antigo com o povo hebreu até o sacerdote dos sacerdotes, que é o próprio Cristo. Na antiguidade, os sacerdotes eram os responsáveis por fazer sacrifícios em homenagens, em honras a Deus. Já Cristo, que é o sacerdote por excelência, ele mesmo é o próprio sacrifício e ele faz um único sacrifício que salva toda a humanidade. Claro que ele designa outros para que assim prossigam na missão, como os apóstolos, e sucessivamente outros que vieram depois dos apóstolos, até chegar aos sacerdotes e papa que temos hoje. O povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso está lá em Êxodo. Mas, dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma das 12 tribos, a de Levi, reservando-a para o serviço litúrgico. E aqui começa toda a linhagem de sacerdotes que vamos conhecer. No Catecismo da Igreja Católica, como iniciamos aqui e vimos, no capítulo 3, sobre os sacramentos do serviço da comunhão, nós vemos a importância do sacerdote. Mas para que possa se chegar até o ministério sacerdotal ou o ministério matrimonial, é preciso 3 sacramentos que se fazem importantes na vida do cristão católico. O primeiro é o do batismo, o segundo da confirmação e o terceiro é a Eucaristia. Com esses 3 de base para todos os outros que vêm por consequente, é que se pode ter essa confirmação da missão. O sacerdote é esse que inicia a vida cristã através do batismo, mas que, como já está escrito aqui, Deus o conhece antes mesmo de ser gerado, mas cabe a cada um aceitar a missão. Dando continuidade aqui ao nosso entendimento sobre o sacerdote, nós vemos o seguinte: o povo eleito foi constituído por Deus, como foi dito anteriormente, e isso veio da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Os sacerdotes são aí constituídos para intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, instituído para anunciar a palavra de Deus e para restabelecer a comunhão com Deus, pelos sacrifícios e pela oração. Esse sacerdócio continua, não obstante, importante para operar a salvação. Precisa, por isso, repetir sem cessar os sacrifícios e não é capaz de levar à santificação definitiva, que só o sacrifício de Cristo é que fez, certo? Então, quando Cristo vem à Terra e ele se doa em sacrifício, ele salva toda a humanidade, e é por isso que ele é o sacerdote dos sacerdotes, o rei dos reis, o único sacerdote, sacerdócio de Cristo.
Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, santo, inocente, imaculado, que com uma única oferenda levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Isto é, pelo único sacrifício de sua morte em cruz. Então, quando se fala que Melquisedeque é a prefiguração do sacerdócio de Cristo, é que quando se usa a palavra aqui Melquisedeque, é como se estivesse dizendo também, olha, quando vier o verdadeiro Messias, vai acontecer isso segundo a ordem deste. Então, por isso que Cristo é considerado único. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma única vez. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Os apóstolos, os discípulos, os padres, bispos e papas são ministros de Cristo, ministro desse sacerdote. Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da igreja um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, como está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Toda a comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdotal. Toda a comunidade, todo aquele leigo e leiga que faz parte da comunidade cristã católica é sacerdotal. Mas como assim? O Catecismo da Igreja nos explica. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal. Lembre-se que o batismo é o primeiro sacramento para poder ter início na vida cristã. Então, através daí, todos exercem seu sacerdócio batismal por meio de sua participação, cada qual segundo sua própria vocação, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. É pelos sacramentos do batismo e da confirmação que os fiéis são consagrados para ser um sacerdócio santo. Nós entendemos que existem aqueles leigos que perduram toda a sua vida apenas servindo na igreja, servindo em pastorais, e tem aqueles leigos também que casam o sacramento matrimonial, e também tem os leigos que acabam se tendo o sacramento da ordem, o sacramento presbiteral, que é esse do qual nós celebramos toda essa semana, inclusive um dia especial para ele. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem cada qual a seu modo do único sacerdócio de Cristo, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido isso acontece? Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito, o sacerdócio ministerial, o nosso querido Padre, está a serviço do sacerdócio comum, refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. Ou seja, ele é o ministro de Cristo que nos reconecta a Deus, que faz o sacrifício feito por Cristo na consagração da Eucaristia e também nos ajuda a entender melhor o caminho para se livrar dos vícios do pecado. A este homem que se dedica exclusivamente à vida religiosa e nos conecta a Deus, a Cristo, é que se faz toda esta celebração, toda essa comemoração, inclusive esse dia especial, dia do sacerdote. Quero também aqui concluir nesse momento de reflexão e oração, pedir a Deus que ilumine todos os nossos sacerdotes, que Deus possa conceder a cada um a contínua vida exemplar, ministerial, para que todo aquele que precise se conectar com Deus, que por alguma situação, seja familiar, trabalhista, seja emocional, afetiva, ele possa ver na pessoa do sacerdote a presença viva do próprio Deus que se doou por nós.
a este homem que segue fielmente a vida de Cristo, o exemplo de Cristo deixado para nós, rezemos, façamos nossa oração da Ave Maria em honra e glória, primeiramente a Deus e segundo a este homem que se dedica exclusivamente à missão do próprio Deus, a missão de Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A todos eu desejo uma boa semana e que vocês, ao irem às suas respectivas igrejas, nas suas comunidades, possam chegar para o Padre e dizer: Padre, parabéns pelo Senhor ter se dedicado a Deus e fazer com que nós possamos também se comunicar com Deus. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.